E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger, de História. Vamos continuar aí o tema sobre o imperialismo, tá bom? Do século XIX. Então, a aula de hoje vai ser a unificação da Itália e da Alemanha, que vai estar nesse contexto aí do capitalismo, da Revolução Industrial, do imperialismo, tá bom? Então, vamos começar pela Itália. Pessoal, na segunda metade do século XIX, a Itália vai estar dividida em vários estados independentes, que têm autonomia para se autogovernar, para criar suas próprias leis, para administrar o seu estado da forma que bem entender. O que vai acontecer, pessoal? Vários desses estados italianos vão estar sob a influência econômica da Áustria e da França, principalmente da Áustria, pessoal, uma vez que parte do norte da Itália estava sob o domínio austríaco, tá bom? O que vai acontecer? O norte da Itália, pessoal, vai começar a se desenvolver economicamente graças à Segunda Revolução Industrial. O que a burguesia italiana vai pensar? Para a gente conseguir ter um maior desenvolvimento econômico, industrial, seria preciso unificar todos os estados italianos, formar uma nação forte, que dessa forma conseguiríamos nos desenvolver melhor, tá bom? Então os italianos querem se unificar justamente para conseguir competir com as outras potências europeias, tá bom? Para isso, seria necessário expulsar os austríacos da Itália. Então é aí que vai começar a unificação italiana. Eles querem expulsar os austríacos para conseguir se desenvolver melhor, desenvolver a sua indústria, a sua economia, para competir economicamente com países como França e Inglaterra, tá bom? E também é uma forma de você se proteger. Se você unifica os estados, você se protege de um possível ataque. Nessa época eles já estavam sendo atacados pela Áustria. Então era necessário você se unificar, se unir para se defender e lutar contra o invasor e conseguir competir economicamente com as outras potências, tá bom? Então, a partir de 1859, o estado de Piemonte vai dar início à guerra contra a dominação austríaca, tá bom? E no sul da Península Itálica, você vai ter aí a figura do Giuseppe Garibaldi, que vai liderar um exército de voluntários, conhecidos como Camisas Vermelhas, e eles vão liderar essa unificação da Itália. Então, ao norte, você vai ter o reino de Piemonte, lutando contra os austríacos, tentando unificar os estados italianos, e do sul, Giuseppe Garibaldi também tentando lutar aí para unificar os reinos italianos. Então, vai haver a luta contra invasores externos e contra os reinos italianos que seriam aí, que não queriam se unificar, tá bom? Pessoal, uma curiosidade, o Giuseppe, ele também lutou na revolta da Farroupilha, que aconteceu no Brasil, entre 1835 e 1845, no sul do Brasil, tá bom? No período regencial, e pegou uma parte também do segundo reinado, tá bom? Então, o que vai acontecer, pessoal? Os italianos, estado de Piemonte, mais Giuseppe, conseguiram aí unificar a Itália. Em 1860, vai estar concluída a unificação da Itália. Então, Vítor Emanuel II, rei de Piemonte, foi proclamado rei da Itália em 1861, tá bom? Pessoal, agora vamos aí para a Alemanha, a unificação da Alemanha. Pessoal, a Alemanha é da mesma forma. A Alemanha era um conjunto de estados germânicos que estavam divididos entre si, cada um com seu autogoverno, com sua autonomia. Eles poderiam se autogovernar, criar suas próprias leis e tinham independência entre si. Então você vai ter um conjunto de estados germânicos como Saxônia, Munique, Hanover, tá bom? Eles vão estar sendo disputados pela Áustria, pela Dinamarca, pela França e também por outro estado germânico chamado Prússia.
Então, os estados germânicos não estavam ali parados ali sozinhos, não. As outras potências estavam de olho nos estados germânicos. Áustria, França, Dinamarca e Prússia, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? Dentre esses estados germânicos, a Prússia era o estado mais poderoso, o mais desenvolvido industrialmente e economicamente. Então ela pensava, se é para haver uma unificação dos estados germânicos, que seja por nós, prussianos, germânicos. A Prússia então entra numa encruzilhada. Ela não quer deixar que outro país estrangeiro domine os estados germânicos. Ela pensa, os estados germânicos são território nosso, então nós vamos dominá-los. Então, o que vai acontecer, pessoal? A Prússia também vai ter a aspiração de querer se desenvolver economicamente, de se tornar uma potência europeia, tá bom? A Prússia então pensa, se a gente unificar os estados germânicos, nós vamos conseguir desenvolver a nossa indústria, o nosso capitalismo e vamos conseguir entrar na corrida imperialista e fazer frente à Itália, à França e à Áustria, tá bom? Então, a partir de 1862, o primeiro-ministro Otto von Bismarck, da Prússia, passa a liderar esse processo de unificação. Então a Prússia vai ter que lutar contra a Dinamarca, a Áustria e a França. Lutar pelo controle dos outros estados germânicos. Pessoal, a Prússia era um país muito forte, sempre foi, apesar de ser um estado germânico, ela sempre foi muito forte militarmente, era um estado muito temido, tá bom? O que vai acontecer? A Dinamarca, a Áustria, a França pensam, nós não podemos de jeito nenhum deixar a Prússia dominar os estados germânicos, por quê? Eles tinham medo de que a Prússia se tornasse uma grande potência, e foi o que aconteceu, tá bom? Eles não queriam mais outra potência surgindo para competirem com eles nessa corrida imperialista. Então, eles iam entrar na guerra e não iam deixar a Prússia se tornar uma grande potência ali no centro europeu, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? A Prússia ela vai vencer a guerra, principalmente a guerra contra a França, tá? E no dia 18 de janeiro de 1871, Guilherme I foi proclamado imperador da Alemanha. Então aí, agora sim vai surgir o Estado da Alemanha, tá bom? Pessoal, agora sobre as atividades dessa aula, dessa semana, eu não consegui achar na apostila algumas atividades sobre a unificação dos estados aí da Itália e da Alemanha. Então, eu vou passar uma pesquisa para vocês, tá? Quero que vocês façam o seguinte. Podem pesquisar na internet, ou se vocês tiverem algum livro, tá? Quero que vocês pesquisem sobre a vida de Giuseppe Garibaldi, que foi o cara aí que ajudou a unificar a Itália, e sobre Otto von Bismarck, tá? Que foi o cara aí que ajudou a liderar o processo de unificação da Alemanha, tá? Então, repetindo, pesquisa para essa semana. Pesquisa sobre a vida de Giuseppe Garibaldi e Otto von Bismarck. Eu vou tentar deixar aqui na legenda do vídeo, pessoal, os nomes deles, tá bom? Para ficar mais fácil vocês fazerem a pesquisa, tá? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse tema, entre em contato com o professor de vocês, que ele vai poder esclarecer melhor, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Falou, gente!